Aqui não há palcos sem mesas. Nesta casa é à mesa que tudo acontece. Casa da Cidade é uma comunidade cristã que vive há 25 anos às portas de Lisboa. Quinzenalmente, queremos trazer para este encontro vozes que nos encorajem e construam. É a partir das verdades partilhadas e refletidas que a esperança é repartida como se de pão se tratasse. E é por experimentarmos a esperança que não a podemos guardar só para nós. Falamos em casa. Não é a advertência popular da nossa língua. É a disponibilidade de conjugar no presente as conversas que gostávamos de ter à mesa da nossa casa convosco. A porta está aberta, mas há um sinal. É proibida a entrada a pessoas perfeitas. Existem muitos conceitos, expressões, ditados, costumes do passado, a que todos obedecemos, no sentido de usar como se tivéssemos a plena noção da sua aplicabilidade no presente. Um exemplo pode ser aquela expressão: o fruto proibido é sempre o mais apetecido. E eu pergunto, quantos portugueses sabem que isso alude ao livro do Gênesis, no capítulo 3? Nas conversas pastorais do podcast Falamos em Casa, hoje vamos falar sobre um desses exemplos, o Pentecostes. Comigo tenho os pastores Bruno Mira, Francisco Chaves, João Martins. Eu sou Paulo Nunes. Bem-vindos ao Falamos em Casa. De onde nasce o Pentecostes? Está tudo a olhar para mim. Eu sou o último a falar. O Pentecostes nasce, é curiosa a tua introdução, nasce de facto de uma forma que as pessoas se calhar menos esperam, não é? Porque até originalmente nem se chamava Pentecostes, era uma das festas relevantes que o Senhor instituiu, dado para a altura também da entrega da lei no Monte Sinai. Exatamente. E era uma das 3 grandes festas e que até nem tinha esse nome originalmente, não é? Chamada Festa das Semanas ou das colheitas, das primeiras colheitas, não é? E que era no fundo uma das festas de expressão de louvor e de gratidão a Deus, não é? E que acontece naquele momento, que depois mais tarde, por influência dos gregos, muda-se o termo, que esta é a palavra Pentecoste, que eu não sou especialista em grego, significa 50 dias, e se calhar para não ser spoiler, porque vamos continuar a falar sobre isso, tem a ver com um outro marco, também com uma outra festa celebrada, também das mais importantes no calendário judaico, e que mais tarde passa a ser o Pentecostes. Nós é que associamos, eu estava a pensar sobre isto agora recentemente, a propósito da nossa conversa, que associamos sempre Pentecostes ao dia de Pentecostes, que está escrito em Atos. Curiosamente eles estavam lá por causa disso, né? Para celebrar o Pentecostes. É isso. Ou seja, é a festa das semanas, as semanas da semana, ou seja, 7 vezes 7, 49 dias, e de facto Jesus ascende aos céus e 10 dias depois, ou seja, ele está 40 dias, 10 dias depois, no dia de Pentecoste. Nesse sentido, vemos muito bem um espelho do Antigo Testamento no Novo. Como é que vocês encaram as festas, aquilo que Deus instituiu, o dar a lei com o Novo Testamento? Como é que vocês olham para esses espelhos de... Não, eu estou certo, estou convencido de que nada que Deus faz é o acaso. E quando Jesus diz aos discípulos: esperem até que chegue o Espírito Santo, e o Espírito Santo chega naquele dia, não foi porque, olha que coincidência, calhou mesmo no dia que estava lá toda a gente, ou calhou no dia que se celebrava isto. Há sempre alguma coisa para aprender, há sempre alguma coisa para lembrar. E é... Ao pensar até naquilo que o Francisco estava a partilhar, de que não há um registro na Bíblia de quando começou exatamente a celebração da festa das colheitas, mas é alguma coisa que remonta a tempos longínquos, antigos. Na tradição rabínica, eles associam a este dia, que se tornou um feriado até hoje, precisamente à outorga da lei, ao dia em que a lei foi entregue no Monte Sinai. E qual é a relação que encontramos disso com a dádiva do Espírito Santo?
a lei era uma expressão do coração de Deus, era aquilo que Deus... era a forma como Deus esperava que o seu povo vivesse em relação consigo mesmo, com Deus, e na relação uns com os outros, e até na relação com os povos à volta. Era uma expressão do coração de Deus. Como costumamos chamar-lhe uma carta de amor. É a aspiração como desejava que nós vivêssemos. Estamos a falar dos 10 mandamentos, estamos a falar de tudo o que veio na sequência disso. E quando o Espírito Santo desce nesse dia, há alguma coisa simbólica aí muito bonita, muito profunda a acontecer. Antigamente, nos tempos dos povos, do povo de Israel, no início de todas as coisas, para não usar aqui vocabulário muito técnico, havia esta noção geral nos povos de que os deuses habitavam nas alturas, habitavam no topo dos montes, nos lugares inacessíveis, perto do céu. Talvez por isso Deus escolha revelar-se a Moisés primeiramente no topo do monte Sinai, quando foi aquela questão da sarça ardente e que Deus lhe falava pela sarça. Ele foi atraído pelaquela manifestação visual e lá encontrou o Senhor. E o Senhor disse-lhe: Moisés, tira as tuas sandálias porque estás em Terra Santa. E a Terra Santa não é porque seja uma terra mais especial do que outra, mas porque o Senhor escolheu manifestar-se naquele lugar. Mas havia esta noção. Então, quando o povo tem este encontro com Deus outra vez, de entrega da lei, é no mesmo sítio, é no Monte Sinai outra vez, onde Moisés regressa para encontrar o Senhor. E aí há uma manifestação poderosíssima que deixa o povo extremamente receoso. Há som de buzinas, de trombetas, há relâmpagos, há trovões, a terra estremece, ao ponto de, a determinada altura, apesar do convite de Deus, com todos os preceitos que ele deu, apesar do convite de Deus, o povo estava com tanto medo que ele diz: Moisés, decidiram ficar. Vai lá tu, fala com ele, porque se a gente se aproxima, a gente morre, de certeza. Traz-nos regras, não queremos relação. E o que é muito interessante é que isso que eles viram, essa manifestação visual, auditiva da presença de Deus no monte, é muito semelhante àquilo que nós vemos acontecer no livro de Pentecostes. Uma manifestação. No livro, o que é que eu disse? No livro de Pentecostes. No livro dos Atos. É um apócrifo. É uma manifestação auditiva também. E Lucas não estaria lá, porque nas vezes que ele participava das situações, ele fala na primeira pessoa do plural, e aqui ele fala na terceira. Ele terá ouvido muitos relatos para tentar perceber o que se passou exatamente. Mas a forma como ele coloca, ele diz: ouviu-se o som como que de um vento, ou seja, um grande som que encheu a casa, à semelhança do que aconteceu lá em Êxodo 20, e viram como que línguas de fogo. Não eram exatamente, mas era a forma como eles conseguiam explicar o que estava a acontecer. Como também diz que o Espírito Santo veio como que uma pomba, não quer dizer que era necessariamente uma pomba, mas então houve esta manifestação visual que agora já não está só no topo de um monte disponível para um determinado povo. Não, agora essa manifestação visual está sobre um povo que estão rodeados de muitos povos, de muitas línguas, ou seja, aquilo que era uma coisa distante, exclusiva para uns, que depois deveriam reparar. Agora não, agora essa manifestação está em cima, a casa de Deus já não é o topo de um monte, a casa de Deus agora são homens e mulheres que são cheios da presença de Deus, que é a igreja. Então, porque é que foi neste dia? Por muitas razões, mas talvez esta seja eventualmente uma das mais fortes. Deus agora já não habita num lugar remoto, longínquo, inacessível. Deus habita na sua igreja. Deus habita em templos feitos por Ele. É porque até nessa altura a gente continua a ler os textos. Eu estava a pensar nisso, que é como se de repente a relação é mais exterior, é uma coisa externa a mim. E que, para além disso, normalmente a presença de Deus era associada a um lugar e a um tempo,
não é? Específico, tenda do encontro, os tabernáculos. De repente ali se cai por terra, é diluído, não é? As idas ao templo, Pronto. a Jerusalém. É como se tivesse circunscrito a relação com Deus a um ritual, a um lugar, a um tempo e a pessoas. E de repente ali Deus diz: eu sou um contigo, não é? E a partir daí nós conhecemos depois todo o resto, não é? Yeah. Bom, o Paulo começou por perguntar aonde é que nasceu, ou aonde é que começou o Pentecostes. Eu diria que começou no coração de Deus. Nós temos a tendência de pensar que Deus é como nós. É mais ou menos assim. Deus vai se desenrascando à medida que as coisas vão acontecendo. Não é verdade. A ideia de Deus desde o início é ter comunhão, relação, intimidade com o ser humano. E essa é a ideia do Senhor desde o início. Eu acho que a gente tem muita necessidade de entender várias coisas. Uma delas é, por exemplo, o nascimento de Jesus, muito importante, que celebramos na igreja, etc. A morte e a ressurreição de Jesus, portanto, o nascimento do Salvador. O Salvador que salva como Jesus nos salvou, morrendo, Páscoa, e ressuscitando para uma nova realidade de vida. É tão real que é palpável. O Jesus ressurreto é palpável e é relacional. É tão relacional que passa 40 dias com os seus discípulos antes de ir. E antes de ir diz: aguardem 10 dias para que se cumpra no dia de Pentecostes aquilo que Deus tem no coração desde o início. E que o povo de Israel não entendeu. Pensou só que importante era ser salvo. Ou seja, é como a igreja ainda hoje. Que o mais importante foi Jesus ter nascido. Nasceu o nosso Salvador e salvou-nos do Egito. Mas o Senhor não quer apenas tirar o povo do Egito para o salvar da escravidão. O Senhor quer levá-lo aonde? À relação, à intimidade. Por isso, 50 dias depois, 7 semanas depois de sair do Egito, vai levá-los à intimidade com Ele e uns com os outros. Só que o povo tem mentalidade de escravo. Eles não têm relação com ninguém. Eles aprenderam a viver sozinhos, incutiram isso neles. E mais, não é só viverem sozinhos, é serem escravizados por alguém. Portanto, eles não dão livremente de si para os outros. Por isso eles não sobem ao monte para a intimidade, nem com Deus, nem uns com os outros. Só sobe Moisés. E Moisés sobe triste, porque Moisés achava que todos poderiam ir, apesar de tudo o que está escrito. Bom, isto levar-nos-ia muito tempo a... O que é que vem do monte? Vem por escrito aquilo que Moisés experimentou na relação com Deus. Mas quem não entra na relação não tem isso no coração como Moisés tinha. Aliás, o povo não foi para o monte porque estava entregue à idolatria, a adorar outras coisas que não Deus. Até fizeram um bezerro de ouro. Etc. E, não, esse até fizeram é o menos relevante. É onde eles têm o coração. Por isso fizeram. É a expressão visível. É a expressão visível. Ora, a partir dali, como o Bruno dizia muito bem, aquele dia da entrega da lei, apesar de tudo, é um dia que se vai comemorar. Mas é muito interessante, é uma das 3 festas importantes do povo de Israel e é a única não religiosa, que é uma coisa bem importante. Onde toda a gente, a partir dali, Levítico fala-nos disso, Deuteronômio também, onde toda a gente, a partir dali, vai celebrar, e é muito bonito isto, as primícias, os primeiros frutos de tudo o que eles produzem. O povo de Israel começou por ser um povo nómada, mais pastores e tal, para passar a ser um povo mais sedentário, que se dedica à agricultura uma vez que chega à terra até. E eles passam a celebrar aquele dia. É uma festa onde cada um traz, é muito bonito, onde cada um traz aquilo que de mais precioso tem, os primeiros frutos de tudo o que semeia, de tudo o que cria, etc. E traz para quê?
para a comunidade, para partilhar com quem? É uma instrução com todos, estrangeiros, pobres, levitas, os religiosos todos. Era um arraial, era uma não uma era festa tanto de unidade, quase, de união. Não, é uma festa comunitária, onde estão todos juntos, não com um sentido religioso, não a prestar culto, mas estão em comunhão. Isto tem paralelo com o dia de Pentecostes. Isto tem paralelo com aquilo que Jesus faz antes do dia de Pentecostes, durante 40 dias, em relação, já a treiná-los para a relação, para o dia de Pentecostes. O que significa Pentecostes? E quando, então, Pentecostes nasce no coração de Deus, mas aquilo que Deus tem em mente é voltar é derramar da sua presença sobre os seus, sobre aqueles que estão a seguir Jesus. Mas é um derramar quando eles estão em comunhão. Não é cada um por si, não é um de cada vez que traz a lei. Agora, a lei tem também aqui muita relação, porque a lei é entregue, apesar de tudo, como o Chico dizia, é uma carta de amor, no sentido... Quem vive no espírito do amor, vive assim. E os limites fazem falta. Vive dentro daqueles parâmetros, daqueles limites. Só que as pessoas não conheciam o espírito que produzia aquilo, a vida que produzia aquilo. É interessante também percebermos que as primícias, aquilo que a terra produz, a vida, a água, o povo não percebeu que a lei entregue é fruto da relação e do Espírito de Deus, que só Ele pode criar isso em nós. Então, o dia de Pentecostes é o derramar, muito importante, não apenas o nascimento de Jesus, o nascimento do Salvador, não apenas a morte e a ressurreição. Jesus vai nos dizer como é que nos salvou e como é que a gente se salva uns aos outros, dando a vida uns pelos outros, pondo o outro em primeiro lugar e repartindo o que nós temos com os outros. É isso que Deus justamente vai fazer depois de Jesus ascender. Ele vai repartir do seu Espírito com todos nós. Ser pentecostal, no fundo, é muito mais do que aqueles que falam línguas. É aqueles que estão juntos e que repartem as suas vidas uns com os outros e que repartem com os outros aquilo que têm de Deus. E falaram línguas porque, na verdade, se estão todos juntos e cada um tem uma língua e cada um tem uma cultura, nós vamos repartir com todos aquilo que de graça temos recebido de Deus, que é o quê? Que é o seu Espírito. Por isso, é o Espírito que nos capacita a falar na língua de cada um, a repartir com cada um aquilo que nós temos do Espírito. E é isso. É isso que está a acontecer no dia de Pentecostes. Então, aquilo que aconteceu e que está narrado no livro dos Atos, no capítulo 2, é a realidade de uma sombra. Como o Paulo dizia há pouco, a questão do antigo ser a sombra... O eterno, concreto e real é aquilo que está a acontecer em Pentecostes. Aquilo que foi acontecendo até lá são imagens, é de alguma maneira pedagogia para o povo de Israel entender o que está a acontecer na plenitude dos tempos. E a Igreja tem muita necessidade de entender isso. Acho que uma forma bonita, talvez, de pôr isto é que agora não temos apenas a lei do Espírito, agora temos o Espírito que deu a lei. Exatamente. O Espírito que deu a lei agora vive em nós e nós não precisamos de viver a cumprir uma outra lei que não seja a lei de Cristo, e é ouvidos atentos à voz do Espírito que agora habita em nós e entender que nós somos Terra Santa agora e que precisamos tratar a nossa vida, o nosso corpo, o nosso tempo como Terra Santa, Terra consagrada. Há quem diga, há estudiosos que dizem que de facto o Pentecostes é um evento único, eterno e que se... É um divisor e que se vai expressando no tempo, na história da humanidade, de várias formas. E quando pensamos nesta questão de entender o tempo de Deus, e que eu gosto de lembrar que era Deus quem marcava a hora para se encontrar com Adão no Jardim do Éden, não era Adão que chamava o Senhor quando sentia falta. Entender o tempo de Deus, entender aqui no Pentecostes, Jesus disse-lhes: esperem até ser o tempo. Esta questão de respeitar o tempo que Deus marca
Faz-me lembrar também da razão porque o Senhor se agradou da oferta de Abel e não da oferta de Caim. Abel entendeu a importância de entregar as primícias, o mais importante, num gesto de obediência e de confiança. Aquilo que sempre agradou a Deus é a confiança. Creu Abraão em Deus e Deus imputou-lhe isso como justiça. A capacidade de escutar o Senhor, confiar, obedecer, esperar o tempo dele, avançar quando ele diz para avançar e desenvolver. Eu diria também, como usando aqui a expressão do João, que ser pentecostal é tomar consciência da presença do Espírito e viver em harmonia com ele, procurar esta comunhão diária com o Espírito, entregando-lhe as primícias, mas vivendo atento aos tempos dele. Até as primícias no nosso conceito nos dias de hoje, não somos agricultores, não é? Acontece isso no dia de Pentecostes. Pedro levanta-se, partilha aquilo, a razão pela qual estão a viver o que estão a viver, que não é uma invenção deles, nem é um ritual de uma festa, e nós simbolicamente podemos dizer que há uma grandíssima colheita, há o fruto que fomos chamados para dar. Não foram vocês que me escolheram, foi eu que vos escolhi com a finalidade de dar fruto. E o fruto é a manifestação da presença daquele que está connosco. Primícias e a festa do Pentecostes é uma festa de fruto. Fruto que só é possível pela vida. E aquilo que nos dá vida e que nos capacita para a vida é o Espírito que habita em cada um de nós. A Bíblia, eu gosto de pensar que a Bíblia diz que no livro dos Atos, e a carta aos Efésios fala muito disso, de que Deus derramou. Quer dizer, isto fala de... Não é uma mangueirada, não é um chalpicos, não é um mandado um balde, é um derramar abundante, é uma cascata de água, derramou do Niagara. É muito mais está debaixo da catarata do Niagara, ou quer dizer, é um derramar é um derramar a ser encharcado e ensopado. É estar submerso, batizado no Espírito. É batizado. E é ter a fonte dentro de nós, no fundo ter a fonte dentro de nós. O verdadeiro pentecostal deveria ser aquele que, tendo este entendimento, não está à procura de uma solução externa, mas encontrar-se com Deus no seu lugar interno, interior, uma espiritualidade que vem de dentro. Quando a Bíblia, por exemplo, diz que Deus pôs no ser humano a eternidade, o que na verdade me parece que a Bíblia está a dizer é que Deus pôs no nosso interior um lugar onde o Espírito Santo habitaria e nos levaria a viver na dimensão da eternidade. Portanto, esse lugar onde o Espírito Santo, ao ser derramado sobre toda a carne, foi derramado no dia de Pentecostes sobre os irmãos, são eles agora que vão ser, eu vou usar uma palavra, se calhar, são eles agora que vão ser a solução do mundo, a salvação do mundo. As pessoas não precisariam mais de evocar os deuses para serem salvos. As pessoas precisariam de olhar para os filhos de Deus, aonde está a sua presença, e isso fosse um estímulo, uma inspiração para eles também perceberem que há eternidade no coração deles. Eles também podem ter o mesmo espírito se acolhem Jesus como o seu Salvador e acolhem o plano de Deus, né, no seu todo, que tem a ver com termos o Espírito Santo que nos conduziria. Jesus dizia lá em João 14 para eles esperarem por este Espírito, pelo derramar do Espírito Santo, que lhes ensinaria todas as coisas, que os conduziria em todas as... O que é em todas as coisas? É em todas as coisas, não apenas as nossas, mas em todas as coisas onde cada um de nós estivesse envolvido e ajudasse os outros à sua volta a perceber qual é o caminho e por onde andar em comunhão, em intimidade, aonde o Senhor ordena a bênção. Isso é Pentecostes. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, é 2 ou 3, basta 2 ou 3 reunidos com esse entendimento de que têm
o seu Espírito, reunidos em seu nome. Aí Deus manifesta-se. O quanto o mundo aguarda a manifestação destes filhos pentecostais. Durante muito tempo que discernem, que têm o Espírito e que falam as línguas possíveis. E eu creio em falar línguas, interpretação de línguas, todos os dons, está tudo. Mas Pentecostes é muito mais do que uma experiência. É um entendimento. É uma revelação do Espírito da lei. É mais do que revelação. É ter finalmente o Espírito que nos leva a viver de acordo com a lei. É a materialização possível da lei na nossa vida. Sabendo nós que ainda somos pecadores, sabendo nós que ainda vamos pecar e errar, mas porque vivemos na comunidade, somos perdoados por Deus, perdoados por aqueles que estão à nossa volta e encorajados na comunhão a prosseguir o caminho. Isso é verdadeiramente Pentecostes. E é estimulando-nos uns aos outros a não dependermos uns dos outros, mas a dependermos do Espírito de Deus. E quando estamos juntos, nós repartimos uns com os outros o que temos recebido do Espírito de Deus. Isso é verdadeiramente pentecostalismo, se quisermos. Não é? Então eu imagino, por exemplo, um culto de pentecostais deveria ser o quê? Um culto onde ninguém sabe quem vai pregar, quem vai cantar, quem vai louvar, quem vai dirigir, quem vai aconselhar, quem vai nada. A gente apenas se junta. Cada um trouxe o quê? As suas premissas. O fruto da sua relação com o Espírito Santo nesse lugar eterno, o íntimo, o lugar. E aí a gente viveria um verdadeiro Pentecostes, contínuo. E quando a gente vai para o trabalho, quando a gente vai para onde for, é isso que nós somos. É isso que Jesus está a fazer. Por isso a igreja primitiva foi conhecida como os Cristos. O Senhor disse, eu vou, mas vocês ficam. O mundo não me verá mais, mas o mundo ver-me-á por intermédio de vós. Não, a gente não acredita nisso, Bruno. A gente não acredita nisso. Então, Pentecostes é mais um marco na história da igreja. Nascimento de Jesus, morte e ressurreição, 40 dias de pedagogia para perceber como é. O ressurreto está a repartir Pentecostes com os outros, até com os inimigos, até com quem os abandonou. E nós somos chamados para continuamente fazer isso. Diante de catástrofes e diante de situações de alta injustiça, muitas vezes nós somos tentados a perguntar então, mas onde é que está Deus nisto? Está em mim. Essa é a questão. Nós devíamos perguntar onde é que está a igreja nisto? Onde é que estão aqueles que são os filhos de Deus, aqueles que têm o Espírito de Deus a ser solução nesses lugares? Sabes o que é que estás a dizer por outras palavras, Bruno? Que quem é luz devia estar sempre à procura de onde há trevas. E perceber que e não devia ter medo de estar próximo delas. Sim. E há uma das cartas de Paulo que tem um tom particularmente veemente, onde ele não se apresenta como nas outras cartas todas, com louvor. A carta aos Gálatas, onde Paulo estava extremamente irritado, percebe-se o tom de amor, mas irritação, angustiado. Alguém está a querer levar os meus filhos para longe da verdade e eu estou chateado que eles estão a ser otários, desculpem a expressão, que é isso mesmo. Estou a sentir de novo. E estão-se a deixar levar. Estás a ver? Eles estão à procura de uma solução externa em vez de crerem profundamente que o Espírito que estava em Cristo está neles. Era exatamente essa a questão. E entender que o Espírito está em mim, isso tem que me levar a procurar sintonizar-me com a sua voz. E aí começa tudo, porque quando nós vivemos sintonizados com o Espírito, nós não precisamos estar preocupados com regras e com lei, porque tudo aquilo que era lei era a expressão daquilo que é o Espírito. Então, se eu estou sintonizado com ele, vocês terão experimentado isto, como mais milhões de cristãos, acho eu, que quando nós levamos a sério a nossa vida devocional, ou seja, quando nós procuramos estar na videira, estar atentos à voz, a voz a partir, antes de haver luz,
à voz. É a partir da voz que tudo acontece. E estar sintonizados com a voz gera luz em nós. E aí há fruto, há premissas para repartir. E não precisamos de viver na pressão das regras. Tem que cumprir isto, tem que cumprir aquilo. Não, é a expressão do Espírito em mim. Porque isso é a ilusão de viver no caminho, mas no sentido inverso. Não é? É buscar a minha redenção e a minha relação pela o cumprimento de uma regra, de uma norma, quando isso devia ser o consequente. Aliás, a relação com Jesus tem que ser consequente, senão não sei se é uma relação que existe. Não é tem que ser, é. Se não é, porque não há relação com Jesus. Ponto. É triste, mas é... É como dizer que o amor tem que ser sacrificial. Se não for sacrificial, não é de facto amor. E se não for até ao fim, não foi amor. Então... Acho que a gente tem que terminar, que o Paulo tem que apanhar um avião. É isso. Esta conversa não parava. Pois. Não parava mesmo. Não. É de facto pensar na relação do marido e da mulher, não é? Do noivo e da noiva, do Cristo e a Igreja. Pensar em regras é ridículo, não é? Bruno, imagina tu dizes à Suzete: olha, para que eu seja o teu marido, tu vais ter que fazer isto. É impensável. Quer dizer. E já viste, Paulo, como é que o Senhor lida com a sua noiva, que é a Igreja? Lava e limpa, purifica com o quê? Com a palavra. Exatamente. Com a voz. A voz. Exatamente. Para a apresentar a si mesmo sem mácula. Olha, já agora fica aqui uma dica para os homens. Nós não temos a mulher que idealizamos. Nós temos a mulher em quem semeamos. E, portanto, a pergunta que fica também para os homens é: o que é que estamos a semear nas nossas mulheres? Que palavra? O que é que estamos a receber de Deus e a semear nelas? Certo. Mas isto é verdade para tudo, para os filhos, para tudo, para o mundo. O que é que nós estamos a semear? Então, não há nada ideal. A vida do Espírito está em nós e é a partir daí, dessa voz, da intimidade, da comunhão, que revelaremos que somos verdadeiramente pentecostais, que repartimos as primícias do lugar profundo onde Deus habita. E a gente vai ver a Igreja a partir daquele dia, Atos 2, durante muito, muito tempo. O livro dos Atos fala-nos de cerca de 30 anos de história da Igreja. E que vida repartida. É impressionante. Paulo está preso e sabe que o mais importante não são as circunstâncias exteriores. Ele não está à procura de uma solução externa para o livrar de uma situação concreta. Ele está cheio da paz do Espírito que o habita. Ele procura solução para as circunstâncias da vida dentro dele, porque ele sabe que o Espírito Santo foi derramado. A Suzete ontem dizia: Paulo, Bruno, já reparaste que no livro dos Atos Pedro está quase sempre a dormir? Está preso, está a dormir, está a ser perseguido, está a dormir. Ele estava sempre descansadinho da vida. Depois do que passou, poder. Eu acho que a gente tem muito para andar, muito para entender. Então, o problema da Igreja não é ter mais ou menos condições, é ter mais ou menos revelação e entendimento. Intimidade. Entendimento. E precisamos uns dos outros. Domingo celebramos Pentecostes, não é? É isso. É isso mesmo. É isso. Obrigado. Bom dia para todos. Grande abraço. Bom Pentecostes para os pentecostais e os que não são. Os que não sabem que são. O Falamos em Casa é uma produção da Casa da Cidade. Encontram mais informação sobre nós em www.acasadacidade.com. Estamos juntos todos os domingos, às 9 e às 11, presencialmente e online. Que esta conversa seja um convite para nos visitarem.